Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, a Global Coffee and Business, uma iniciativa da Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia. Eu sou Cibele, sou advogada, especialista em negócios internacionais, empreendedorismo, inovação e ESG. Também sou presidente da Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia e estamos recebendo hoje Maurício Niel. Eu vou falar um pouquinho sobre você, Maurício. Maurício é economista, palestrante, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Câmara de Comércio Mercosul-União Europeia. Também é especialista em incentivos fiscais, ex-tarifário e acordos internacionais, reunindo conhecimento técnico e experiências fundamentais para apoiar empresas, fortalecer conexões institucionais e ampliar oportunidades de negócio no cenário global. Atualmente, está também com uma consultoria própria, que é a MNIEL Consultoria. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigada por estar na nossa live de hoje. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho sobre como você se tornou, né, um internacionalista, conta um pouquinho das suas experiências, inclusive com o acordo Mercosul, por favor. Obrigado, Cibele. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, eu comecei com esse trabalho acompanhando os acordos internacionais de comércio já desde antes do Mercosul, ou seja, desde antes da década de 90. Né? Eu comecei acompanhando os antigos acordos da ALAD, depois, com a construção do Mercosul, eu trabalhava numa entidade de classe que fazíamos, do setor eletroeletrônico, fazíamos esse acompanhamento junto ao Ministério do Desenvolvimento, né, a Secretaria de Comércio Exterior, e também ao Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. Depois eu passei para o setor automotivo a partir do final dos anos 90 e fui acompanhando todo o crescimento do Mercosul, né? Primeiro a consolidação do Mercosul como um bloco aqui na região, depois ele foi abrindo negociações com os países aqui da América do Sul, finalizando agora recentemente com um acordo da União Europeia, que é o nosso foco de hoje, né? Então acompanhei aí as reuniões tanto do setor privado, entre o setor privado, mas também entre o setor privado e o setor de governo, né? Participava de reuniões ali nos ministérios, tanto aqui no Brasil, como também visitávamos os países aqui da América do Sul para fazer a negociação desses acordos. Muito bom, Maurício, muito bom. Para começar, nós gostaríamos de entender, né, um pouco mais sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que foi promulgado em caráter provisório agora, dia 1º de maio. Eu gostaria de entender o que mudou, qual a sua opinião sobre isso, quais são as oportunidades que estão se abrindo, o que nós já podemos notar de diferença, né, no cenário global com relação a esse acordo, e também sobre, não só sobre as exportações do Mercosul para a União Europeia, mas também das importações da Europa para o Brasil. Bom, vamos lá, pegando do começo, né? Eu acho não, eu tenho assim uma convicção de que o grande start para concluir essas negociações entre o Mercosul e a União Europeia, que se arrastaram aí por mais de 20 anos, né, desde o início dos anos 2000, foi toda essa política tarifária, política comercial que os Estados Unidos desencadeou já desde o ano passado. Porque a gente viveu ou vive num mundo da globalização, num mundo do entrosamento entre os países, entrosamento entre os blocos econômicos, cadeias globais de valor, e tudo isso está tendo uma prova muito forte agora com essa política dos Estados Unidos. Então, Mercosul e União Europeia entenderam que a globalização, de fato, é o melhor caminho e aceleraram, né? Tanto que o acordo foi colocado em vigência assim de uma forma até meio que repentina, né? Depois de tantos contramarchas aí que tivemos ao longo desse tempo. E quando foi agora, entre o final do ano passado e janeiro deste ano, a assinatura do acordo, o acordo já está vigindo, passou a vigir a partir de 1º de maio, mesmo com o título de um acordo provisório,
porque os países mais do setor agrícola, mais de mais poder agrícola na Europa, eles sempre foram contra e tentaram barrar o acordo agora no Parlamento Europeu, mas a Comissão Europeia, já prevendo isso, acionou essa cláusula do acordo provisório. O que seria isso? A parte de troca de ofertas, de troca de produtos entre os dois blocos, isso já está valendo. Então, hoje, ou desde 1º de maio, exportações brasileiras para a Europa já pagam menos impostos, em alguns casos já não pagam imposto nenhum, e vice-versa, né? O Mercosul também ofertou uma gama muito grande de produtos à Europa, já com alíquota zero desde o primeiro momento do acordo, e tem outros produtos, vários segmentos, que vão ter uma desgravação tarifária, uma redução tarifária, no período de 4, 8, 12 até 15 anos, depende do segmento. Né? Então, respondendo à tua pergunta, isso é o que já está valendo, foi o start dos Estados Unidos. E em relação a oportunidades aqui para os países do Mercosul, nós temos várias oportunidades, tanto no setor agrícola, né, que tanto se fala que a Europa vai bloquear, mas de qualquer forma existe um acesso das empresas do Brasil, estamos falando aqui de Brasil, mas não só o Brasil, né, Mercosul, ao mercado europeu, e no sentido contrário também já estamos importando coisas da Europa, né? Por exemplo, empresas que precisam de componentes, de matérias-primas, para produzir o seu produto aqui, ele já tem essa vantagem de ter uma redução do custo do seu produto na importação desses peças, componentes, insumos para os seus produtos. Isso estou dizendo na área industrial, mas na área agrícola também já existem algumas preferências tarifárias, já existem algumas vantagens aí a partir de maio. Muito bom, muito boas suas colocações. E assim, é importante lembrar que junto, né, tanto o Mercosul quanto a União Europeia, nós temos aí um mercado de mais de 700 milhões de consumidores, né? Então é um mercado Sim. muito forte, com um poder aquisitivo, principalmente na Europa, muito grande, maior que o Mercosul, né? Então existem muitas oportunidades para ambos os lados. Ainda é um começo, né? Por Sim. sorte, esse acordo entrou em vigor, exatamente pela questão que você falou, né? Do tarifaço aí dos Estados Unidos, tudo foi foi um pouco acelerado, né? Então teve aí alguns trâmites, né? Que nós não estávamos esperando, muita gente não estava esperando, né? E, e oportunidades eu acredito que vão surgir muitas, porque a gente sabe que em números, né, isso a gente pode trazer depois com mais detalhes no nosso webinar, a Europa importa pouquíssimos produtos aqui do Mercosul, né, se você for ver em percentual. Então, existe muita oportunidade para a gente batalhar por mais uma fatia desse mercado, pela diversificação, né, das nossas exportações, que é isso que hoje nós estamos buscando, nós como especialistas, prestando, né, consultoria e falando muito para os nossos clientes. Eu acho que isso é um ponto super importante para a gente discutir e discutir cada vez mais, né? Então, assim, com relação a tudo isso, o que você traria para nós, assim, do que a gente já conseguiu ver, né, nesses 3 meses aí de acordo, né, quais são as diferenças, né, de repente números ou até nos movimentos, né, do mercado internacional, o que a gente já conseguiu notar de mudanças e quais são as nossas expectativas aí para os próximos meses, o que nós precisamos incentivar, né, aqui, principalmente as empresas brasileiras, a, a se especializarem, a buscarem, né, compradores nesses mercados. Uhum. Sibeli, como você comentou agora há pouco, né, o acordo ele acabou sendo colocado em vigência de uma forma até surpreendentemente muito rápida, né? Porque tanto se anunciou ao longo de tantas vezes, né? Não, agora o acordo sai, agora o acordo assina, agora o acordo entra em vigor. E sempre nós tínhamos uma decepção.
Então, no final do ano, quando isso se compareceu novamente, essa questão do acordo estar vigente, estar assinado, e a Europa, no final, ali próximo ao Natal, mais uma vez bloqueou isso, as empresas falaram, não, pô, de novo, né, não vai acontecer nada. Aí nós temos aqui o nosso período de recesso de final de ano. Então, muitas empresas, a maioria delas, chegou dezembro, final de dezembro, quando não houve a assinatura do acordo como se previa, acabaram se desmobilizando. E, de repente, um movimento muito forte da União Europeia, fizeram um trabalho bastante interessante no sentido de bloquear a ação dos países agrícolas na Europa, e em janeiro colocaram o acordo em vigência. Aliás, colocaram um acordo, assinaram um acordo com a vigência a partir de maio, com o movimento dos países do Mercosul da internalização desse instrumento aqui nos países Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Só que aí as empresas foram pegas meio que de surpresa e para já, nesse período que você falou, de 3 meses que nós temos o acordo vigente, para já sentir algum movimento por conta do acordo, eu acho ainda um pouco cedo. É claro, se você for olhar aí algumas estatísticas que o Ministério da Indústria e Comércio ofereceu, o Apex também ofereceu, você vai ver ali alguns números positivos em relação a uma comparação com o mesmo período de 2025. Só que não dá para a gente cravar que esse movimento já foi por conta do acordo, porque são apenas 3 meses. E como eu te falei agora há pouco, as empresas foram pegas meio que de surpresa com a assinatura do acordo no final de janeiro. E você não cria um contrato de janeiro para maio, para já começar a exportar. Essas exportações que estão acontecendo são frutos de contratos que já estavam assinados, processos que já vinham sendo encaminhados há algum tempo, independentemente de acordo ou não. Então, não dá ainda para você medir a temperatura corretamente de que o acordo é um sucesso, que já as empresas já estão exportando mais. Eu acho que um período adequado, que nós teremos uma sinalização melhor do efeito do acordo, é final do ano ou daqui até a metade do ano que vem. Porque aí, de fato, nós já teremos, em maio de 27, o acordo com 12 meses de vigência. Não podemos esquecer, né, todos os acordos de comércio são acordos de duas mãos. Né? Mesma forma que a Europa concedeu benefícios ao Mercosul com a redução do imposto de importação lá, a recíproca aqui é verdadeira. Então, nós também teremos a concorrência dos europeus aqui no nosso mercado, no caso brasileiro aqui, que nós estamos nos atendo ao Brasil, né? Mas teremos aí também penetração de produtos europeus aqui no Brasil. É muito interessante o que você está falando, né? A gente tem dois pontos aí para chamar atenção, que um é que em comércio exterior as coisas levam um tempo para acontecer, né? Até Sim, você fazer uma negociação, fechar um contrato, ajustar a sua produção, né? O seu lead time de produção e tudo, reservar navios. Então, assim, é claro que tudo leva tempo, né? Então, algumas diferenças, né? Alguns números de 2025 com 2026, que as exportações aumentaram para a Europa e esses números, eles refletem um movimento que já vem sendo feito desde que aconteceu, né, esse tarifaço com os Estados Unidos, e não só para a Europa, né, existe aí números de aumento de exportações para diversos países que não tinham antes, né, então todo esse movimento vem sendo feito para a diversificação de mercados, exatamente para a sobrevivência, né. isso, Esse é um exatamente. ponto, sim, esse é um ponto muito importante. E o outro ponto que você falou ali, em uma conversa que nós tivemos ontem, é o Cavaleiro do Apocalipse, né? Vamos comentar sobre, sobre também os pontos ruins, e eu acho muito válido isso, né? Então, eu acho muito importante que você está trazendo a questão da concorrência, porque
Muitas vezes eu atendo clientes, né, empresas, que eu falo assim, nossa, você tem um produto espetacular, vamos trabalhar suas exportações, como que tá, você já está fazendo algum movimento para isso? E as empresas, geralmente, muitas das empresas falam assim, não, mas por que eu vou exportar se eu ainda não tenho todo o mercado brasileiro? O mercado brasileiro são 200 milhões de pessoas, eu ainda tenho muito que explorar aqui no mercado brasileiro. Só que as pessoas também se esquecem que, da mesma forma que nós exportamos, muitas empresas também estão olhando esses 200 milhões de consumidores Sim, aqui no Brasil. sim. Então, a concorrência também, a concorrência global também está olhando para o Brasil e também vai, né, entrar no nosso mercado e fazer, né, esse movimento aqui interno. Então, é muito bem colocado o que você falou sobre as importações. A gente vai ter um webinar, né, vou aproveitar e falar já sobre isso, que a gente vai ter um webinar dia 19 agora, semana que vem, com o Maurício e a Maria também, para falar mais sobre essas oportunidades e também sobre esses riscos, como mitigar esses riscos, como se preparar. Então, se você quiser colocar mais algo nesse sentido, né, se você quiser acrescentar algo complementar, Maurício, por favor. É, Sibeli, porque assim, né? Vamos lá. A Europa são 27 países. E você tem países de vários níveis de industrialização e vários níveis do setor agrícola. Uhum, Então, você pega um país um pouco menos industrializado ou menos capacitado, vamos dizer assim, em termos de Europa, né? Porque entre eles lá também tem as trocas de produtos, como nós temos aqui entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Todos os acordos comerciais, não só esse Mercosul, União Europeia, é uma via de mão dupla. Né? Então, da mesma forma que nós estamos enxergando ali mercados para exportação, eles também estão enxergando mercados aqui, que no caso do Brasil, do Mercosul é o maior, 200 milhões. Né? Você falou lá do Cavaleiro do Apocalipse, eu me lembro de uma outra piada, né? Que a gente sempre olha o jardim do nosso vizinho e acha que o jardim do nosso vizinho é mais bonito que o nosso. Só que o nosso vizinho, veja, ele pensa do mesmo jeito. exato, exato. Ele acha que o É nosso verdade. jardim é bonito, então ele vai querer exportar Uhum. para cá, né? Então as empresas brasileiras, principalmente, terão que ter essa cautela, vamos dizer assim, terão que ter essa visão que o mercado está aberto, né? Quando abrimos o mercado lá nos anos 90 para Argentina, para Uruguai, Paraguai, não, pô, Argentina, pequeno, Uruguai, Paraguai, não vai me incomodar, né? Agora, com a União Europeia é diferente, né? Eles têm muita capacidade, vamos dizer assim, de concorrer com os nossos produtos aqui e nos incomodar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, as empresas brasileiras têm que estar atentas para se modernizar, para se preparar, para não só atingir o mercado europeu, mas se preparar aqui para receber a concorrência dos países europeus. Não, com certeza, né? E além de que a gente sabe também que a qualidade, né, dos produtos europeus são muito diferenciados. Quem não gosta, né, de consumir um produto importado, mesmo que se pague um pouco mais, então imagina se tiver uma redução de tarifas, se a gente sentir isso na ponta, né, lá no mercado, né, então o consumidor podendo comprar produtos importados com um preço melhor, né, então qual o impacto disso com relação à nossa indústria, né? Em diversos produtos, eu gostaria que você até falasse um pouco dos produtos, né, que foram desgravados, né? Então, agora, de imediato, né, quais foram os produtos e quais serão durante esses 15 anos, mais ou menos assim, né, um panorama geral, pudesse falar um pouquinho nas duas vias, né, indo e vindo. Sim. No setor industrial, a maioria dos produtos aqui do Mercosul, eles terão um prazo de desgravação em cerca de 10 anos. Né? Então, o Mercosul aqui tem um prazo de 10 anos para se preparar para essa chegada dos produtos europeus. É claro que já existem segmentos, já existem produtos que já têm uma desgravação.
pequena, mas já tem. Então, ao longo de 10 anos, isso vai caindo gradativamente até chegar em 2020, 2036, com, assim, alíquota zero. Mas já desde o primeiro ano, já desde o primeiro de maio, já tem uma redução menor. Então, você pega uma máquina, por exemplo, que por hoje está em torno de 20%, com a redução já a partir de 1º de maio, esse 20 já não é mais 20, é 18. Já o ano que vem já cai mais um pouquinho. Quer dizer, então, já começa a ter algum impacto, né? Mesma coisa produtos agrícolas, produtos do agronegócio aqui no Brasil, né? Também vai ter desgravação. Já tem produtos com alguma desgravação, vai ter produtos que vai demorar mais, mas a redução do imposto já vai sendo sentida. Nós, consumidores normais, vamos dizer assim, quando nós fomos no comércio, quando nós fomos no mercado, quando nós fomos numa loja de departamentos, agora, nesse primeiro momento, você não vai sentir tanto a diferença. Mas daqui a 4 anos, por exemplo, você já vai perceber que aquele preço vai diminuir, por conta da redução do imposto de importação. A mesma coisa do lado de lá. No caso de produtos industriais, a redução lá na Europa é em um tempo menor, né? Vai ser mais rápido essa redução. Então, o que vai favorecer o Brasil a colocar esse produto lá com um valor mais acessível, né? Agora, um detalhe que nós estamos deixando passar, que eu vejo muita gente deixar passar, Sibeli, que eu queria chamar a atenção aqui, é que o acordo ele é Mercosul-União Europeia, não Brasil-União Europeia. Sim, Então, da mesma forma que o europeu lá ele terá acesso a um produto brasileiro com uma redução de imposto, ele vai ter acesso também a um produto argentino, a um produto uruguaio, né? E aí eu falo bastante do agronegócio, e a Argentina e o Uruguai também são fortes nesse segmento. Então, além de nós termos a preocupação dos europeus trazerem produto para cá, nós temos que ter a preocupação de sermos mais rápidos que os nossos parceiros aqui, argentinos, uruguaios e paraguaios, para colocar o nosso produto lá. Porque o europeu ele vai ter 4 países para escolher, né? Ou 3, dependendo do tipo de produto. E então nós Brasil, né? Temos que ser mais rápidos, temos que ser mais estar mais preparar preparados. melhor, né? Sim. Preparar melhor para concorrer com o outro vizinho aqui do lado. Que ele também Ah, está enxergando aquele mercadão na Europa lá também, né? sim, sim, são mais de 400 milhões, né? E se a gente considerar ainda a Europa expandida, são 700 milhões só lá. Então, e aí um outro detalhe que nós temos que ter atenção, porque uma coisa é você vender aqui no mercado interno, uma coisa é você vender aqui para a Argentina, ou até fora do Mercosul, aqui para o Chile e tal. Agora, outra coisa é vender para a Europa. Questão de embalagem, Sim. questão de normas técnicas lá, né? Questão, no caso do setor agrícola, medidas sanitárias e fitossanitárias, né? Então, você tem uma série como é que eu posso dizer, de degraus nessa escada para você ir vencendo, né? Porque não é porque abriu reduziu a tarifa, não, eu vou exportar. Meu produto Uhum. vai chegar lá, não tem mais tarifa, acabou o problema. Não, tarifa é um dos problemas, né? Uhum. Você tem que Sim. ter qualidade, você tem que atender as normas técnicas lá, né? Sim. Similares Ah, ao que nós temos aqui de metro, ABNT, essas coisas todas, normas de uhum. segurança. É. É, é, Além disso, ainda, né, as normas de ESG, né, exatamente, né, exatamente. É aquele uma coisa que a gente não processo está de tão ESG, acostumado aqui, sustentabilidade. isso, exatamente. Sim. Não, com certeza. Aí né, nessa sua fala a gente tem várias questões aí, vários pontos muito importantes, né? Uhum. Então, eu vou voltar a alguns. Um importante é com relação à concorrência dos nossos próprios vizinhos, né? Então, o Acordo Mercosul-União Europeia, nesse momento, engloba 27 países da União Europeia, mais 4 aqui do Mercosul, são 31 países ao total. Me corrija se eu estiver enganada, por favor. Não, tá certo. E
E esse acordo, né, ele abrange exatamente isso. O acordo ele é para beneficiar todos esses dois blocos, né? Então, falando sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre cotas. Muito se fala de cotas, e aí muitas pessoas ainda não conseguiram entender o que é isso. Então, a desgravação não é ilimitada, né? Então, em alguns NCMs, em algumas classificações fiscais, em alguns tipos de produtos, vai existir uma limitação, que vai se chamar cota, né? Então, você vai poder nos explicar muito melhor sobre isso. E essa cota é para o bloco, né? Então, é para o Mercosul. Então, se puder esmiuçar um pouquinho mais Sim, essa questão, sim. por favor. A cota, o mecanismo de cota é um mecanismo que os países adotam quando você tem uma sensibilidade, né? Então, num acordo Mercosul-União Europeia, a sensibilidade, o calcanhar de Aquiles da Europa é o setor agrícola, né? Os europeus têm bastante medo, vamos dizer assim, bastante temor do setor agrícola, não só o brasileiro, mas o argentino também, o Uruguai também, eles são muito bons, né, nesse tipo de produtos. E isso é uma sensibilidade lá do lado europeu. Então, eles adotam esse mecanismo de cota. Isso não é uma coisa nova, eles já adotam isso já há bastante tempo, inclusive contra outros parceiros. E o que é a cota? Né? Até aquele limite que ele estabeleceu, isso normalmente nos produtos agrícolas é por peso, é por tonelada, né? Até X toneladas, a alíquota é zero. Ou a alíquota vai se reduzindo ao longo de um X período de tempo. Agora, passou daquela cota, aí a alíquota volta ao percentual normal, a alíquota cheia, que nós chamamos. Né? Então, temos que, aí novamente, né, temos que concorrer aqui com os nossos parceiros, né, de Uruguai e Argentina, para abocanhar essa cota, porque a cota é para o Mercosul, não é para o Brasil. Então, você tem lá X toneladas de algum produto que você vai exportar para lá, e aí você tem que negociar entre nós aqui. Né? Foi bom, gente, e aí? O Brasil manda 50% da cota e os outros 50% dividem entre Argentina, Paraguai e Uruguai, que o Brasil é o maior país. Não sei, essa é a visão nossa. A Argentina não quer ir. Sim, É com 25, 25, certeza. 25, 25, entendeu? É, Então você tem é, primeiro você tem essa briga aqui entre nós, né, sim, para sim, poder sim. ganhar esse percentual aí para você poder acessar o mercado europeu. Então, essa questão da cota é um mecanismo, como é que eu posso dizer? É muito utilizado, é um mecanismo muito normal, nós não estamos muito acostumados com isso, porque, novamente, quando o acordo aqui, país do Mercosul, né, todos os acordos que nós fizemos, o Brasil na América Latina é um país mais industrializado, um país com Uhum. agronegócio mais estruturado, um país maior. Então, nós não temos, assim, uma preocupação de um produto da Argentina, ou um produto do Chile, ou um produto da Colômbia vai destruir um segmento aqui no Brasil. Temos essa Uhum. preocupação, a preocupação lá de lá, né, de qualquer um desses Sim. países. Agora, no caso da Europa, não. Aí alguém vai me perguntar, pô, Maurício, mas se fosse assim, ou se é assim, por que que nós não, o Brasil, o Mercosul, não colocou cotas para o setor industrial, que é o setor mais sensível, né? A Europa Sim, está de com lá uma para cá, tecnologia, né? exatamente, né? Para você Uhum. importar da Europa. Isso é uma negociação bastante complicada, não é uma negociação muito simples, mas um segmento que conseguiu essa questão das cotas foi o segmento automotivo. O segmento é o setor que vai ter o período de desgravação mais longo, só daqui a 15 anos que as alíquotas vão efetivamente zerar, né? Uhum. E nesses primeiros anos terão cotas, uma cota dividida entre os 4 países, já ficou definido, né, o quanto que entra de produto europeu, veículos europeus no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Tem ali Uhum. as cotas. Para você poder proteger, vamos dizer assim, o setor industrial aqui brasileiro.
o Sim, Mercosul, no caso. sim. Então, isso Então, assim, no é caso assim que de funciona. quem está querendo comprar uma Ferrari, por exemplo, o ideal Vai seria demorar, esperar uns vai 15 demorar. anos, mais ou menos. Aquela sua Ferrari vermelha que você imagina, Sibeli, tem que esperar um pouquinho, vai É, ser uns 15 vamos anos. esperar um pouquinho, vai ser mais Isso para vantajoso, ter a com certeza. desgravação total, né? Daqui a um tempo já começa a desgravação. Sim, sim. E assim, pensando até na questão do valor, né, dos veículos, porque além da desvalorização normal, ainda vai ter essa questão, né? Cada vez que repor um estoque com um valor menor, também vai ter, né? Na questão dos veículos, eu acho que vai ter que ser bem estudado toda essa questão da desgravação gradual, né? Isso Porque já foi vamos ter que ajustado, né? Isso aí, não, em tese, não se mexe mais, né? Você tem ali, nos 7 primeiros anos, a alíquota continua congelada, e a partir do 8º ano começa a haver uma redução, e ainda com cotas, né? Até chegar ali no 15º ano, que aí é livre mercado. Mas isso já foi negociado. Isso é uma coisa que foi negociada ao longo desses 20 e tantos anos aí na negociação, né? Isso foi uma das muitas negociações que houve no acordo entre Mercosul e União Europeia. Inclusive, eu estava, até o ano passado, no setor automotivo, eu acompanhei bastante aí como é que foram essas negociações, essas dificuldades. Porque aí você tem também a negociação interna aqui, porque você imagina, né? No caso das montadoras, elas também têm interesse de trazer veículos europeus para cá, porque nem todos os modelos, tá? Porque as montadoras são marcas globais, né? Você tem empresas na Europa, você tem empresas aqui, empresas nos Estados Unidos, empresas no Japão, na Coreia, e é interessante para a marca poder trazer um modelo de veículo que ela não fabrica aqui no país, porque não compensaria, né? Não se paga a fabricação de determinado modelo aqui. Então é interessante ela trazer aquele modelo da Europa com um custo menor. Só que aí, de novo, a gente vai voltar naquela história do jardim do vizinho, né? Todas as marcas também querem trazer. E aí a Uhum, cota é para o Brasil, né? Ou para o uhum, Mercosul. Mas quem é quem vai trazer o quanto? Então teve uma uhum, negociação também interna na associação para dar um share para cada marca poder trazer uma quantidade dentro daquela cota, né? Para não chegar uma única marca e trazer ela exaurir aquela uhum, cota toda, né? Isso também foi uma negociação dentro lá da associação, o que eu uhum, imagino que pode ter acontecido, não tenho essa convicção, mas pode ter acontecido na questão agrícola na Europa. Né? Tá bom, nós uhum, vamos importar do Mercosul, mas nós vamos. Quem é que vai fazer as importações aqui da Europa? Né? O uhum. quanto, qual é o share de cada importador? Né? Para um Uhum, só não pegar a cota toda. sim. E causar um desequilíbrio Uhum, no mercado doméstico. Né? sim, sim. Sim, isso seria saudável, né? Tanto lá quanto cá, né? Ter aí acordos de cavalheiros aí, né? Para definir essas cotas e essas importações, exportações, enfim. No webinar, eu gostaria também que você trouxesse um pouquinho da parte operacional, de como registrar, pedir, né, a licença de exportação para conseguir essa cota, quanto tempo leva, como isso funciona na prática. Ok. Então, a gente trazer um pouquinho desse assunto no nosso webinar da semana que vem. Uhum. E um assunto que não quer calar, né? Porque foram aí milhares de produtos que foram desgravados, tantos produtos possíveis de exportação, mas só se fala das cotas que nós perdemos, por exemplo, os ovos, né? A cota de ovos. Então, se você conseguir explicar um pouquinho do que pode ter acontecido, porque na verdade é um assunto que muito se fala, mas ninguém foi ali para verificar mesmo, né, o que foi. Se já tinha um container pronto com os ovos para ser exportado e aí ficou com toda a cota, foi uma casualidade ou foi uma manobra, enfim, a gente ainda não sabe dizer, mas conta um pouquinho sobre isso, sobre as cotas que nós não conseguimos
garantir para esse ano, nós brasileiros, eu digo, as empresas brasileiras? Sibeli, como eu falei um pouco no início aqui da nossa live, o acordo acabou pegando muita gente de surpresa, a entrada em vigor do acordo, né? Porque isso já vinha vindo há muito tempo e, de repente, pá, o acordo está aí, né? Então, a gente não tem essa informação, ela ficou um pouco fechada, né? Porque isso é uma coisa bastante sensível, porque é a nível de gabinete de Ministério de Relações Exteriores, tanto aqui no Brasil, como de Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Não dá para a gente afirmar alguém bobeou, alguém esqueceu, alguém... Enfim, Sim. sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que, quando o acordo passou a vigorar em 1º de maio, e alguns produtos, você está citando aí o caso dos ovos, mas houve outros produtos também, no setor agrícola, né? Porque o setor industrial não tem cota para mandar para a Europa, é só o setor agrícola. Aí, de fato, a cota já havia sido consumida, já havia sido, pelo menos, como a gente costuma dizer, empenhada, né? Já tinha a licença de exportação ali, reservando aquela cota, né? E o Brasil, em alguns produtos, acabou não sendo agraciado, vamos dizer assim. Mas vamos lá, gente, o acordo, o europeu não vai comer ovo uma vez só na vida. Ovo daqui, né? Não Isso é? aí é o primeiro ano. Isso aqui é o primeiro ano, né? Sim. Infelizmente houve aí um deslize, houve aí alguma situação que não previu, mas agora, a partir do segundo ano, a partir do ano que vem, essas cotas serão novamente ofertadas, né? Isso já está negociado, né? Essas cotas são anuais. Isso não é uma coisa que a cada ano vai sendo negociado. Isso na negociação do acordo, então já se previa. No ano 1, cotas de tanto, no ano 2 a cota vai aumentando, no ano 3 e assim por diante. E dentro dessa cota caberá um percentual a cada país, né? Uhum. Claro, o que pode vir a acontecer, e o europeu está louco para levantar sempre uma bandeirinha vermelha aí, é que há uma invasão de produtos do Mercosul na Europa, né, mesmo com se exaurindo a cota, mas ainda se exportaria mais produtos, mesmo pagando-se a alíquota. E aí fala, Uhum. não, está tendo um desequilíbrio de comércio, então nós precisamos diminuir a cota, ou restringir a cota, ou fazer uma medida temporária. Isso é normal de acordo, né? Isso é Uhum. normal de acordo. Eu participei muito de negociações do setor automotivo aqui entre Brasil e Argentina, e todo ano que tinha que renovar o acordo dava uma dor de barriga na Argentina. Então, lá na Europa vai ser a mesma coisa, né? Nós vamos ouvir muito isso, nós vamos passar muito por isso do setor agrícola, do setor do agronegócio, e França, Áustria, Irlanda, Polônia, eles vão ter dor de barriga todo ano, né? Para Uhum. tentar bloquear essa cota, tentar diminuir essa cota, colocar alguma salvaguarda, ou colocar alguma medida fitossanitária, e, Uhum. não, agora não Sim, dá as para barreiras não comprar. tarifárias, né? Isso, as ditas barreiras não tarifárias. Você tira a alíquota, mas ele te cerca por outro lado, né? Uhum. Então, essa questão de cotas é sempre um negócio complicado. Eu, particularmente, aí muito particular, eu estou meio contra essa história de cota. Tá? Mas é melhor você ter um acordo com cota do que você não ter acordo, Não ter acordo, né? exato. É o menos pior, né? É o menos ruim. É. Mas essa questão de cotas, Seria nós livre vamos enfrentar concorrência, muitos né? Mas é problemas. livre, sim, sim, sim. Seria a favor da livre concorrência, né? E não proteger tanto, né, os países. Mas a gente Isso, entende, né? A gente sim, a gente entende. entende, porque, né, realmente algumas nações precisam ser mais protegidas por determinados Segmentos, motivos. né? Às vezes não é nem a nação, Muito, né? É segmento, né? Alguns é, segmentos precisam de uma período de adequação, vamos dizer assim, sim, também, né? Para também. você Uhum, se equalizar aí em relação ao teu é, concorrente externo, né? sim.
E assim, né, a gente fala em adequação, a gente fala em período, né, de adaptação, mas se formos pensar, foram mais de 20 anos para esse acordo sair, né? Então, assim, na verdade, eu acho que existe uma displicência quando a gente fala de comércio internacional, da necessidade das empresas se prepararem. Eu acho que as empresas, elas nunca imaginam que isso vai acontecer com elas. É que nem aquela coisa, né? Nunca a gente imaginava que ia acontecer ciclones no Brasil, né? Então, sabe, coisas que a gente não imagina que vai acontecer e de repente bate na porta. Então, Uhum. acho que é mais assim, era previsto? Claro que era previsto, né? É que as pessoas não queriam acreditar que aquilo ia acontecer e eu acho que falta um pouco isso também. O que você acha disso? Me fala da sua Não opinião, pode sei me se dizer. não é questão de não acreditar. Pelo menos aqui do lado latino-americano, é aquela história, né? Não, tal, a coisa ruim nunca vai acontecer comigo. Só vai acontecer lá com o meu vizinho, né? E o Brasil, Mercosul, América Latina, se você for olhar historicamente, sempre foi uma região do mundo muito fechada, né? O Brasil abriu as suas fronteiras para o mercado externo a partir dos anos 90. Sim. São apenas 30 anos. Exato. Está chegando em 40 agora, né? Uhum. A Europa, os países do Oriente, China, por exemplo, os países ali do mundo árabe, eles são mercadores, vamos dizer assim, desde o início do mundo, Desde sempre. Desde desde sempre. sempre, né? É. Uhum. Então, aqui nessa região, e o Brasil principalmente, né? Você vai lembrar, Sibeli, vai lembrar de ouvir falar, não que você presenciou isso, tá? Do famoso anexo C da Cassex, né? Produtos que eram proibidos de você importar. Ou Sim, produto que você sim. vê até os anos 90, início dos anos Uhum. 90, final dos anos 80, as alíquotas de importação aqui no Brasil tinham produtos que era 85% de imposto de importação. Uhum. Então, Uhum. nós sempre foi um mercado fechado. Então, nós sempre tivemos essa questão paternalista, né, Uhum. protecionista. Não, Protecionista. aqui é só o meu mercado, ninguém mexe, Uhum. né? Uhum. E o mundo mudou já há muito tempo, com a É. globalização, né? Tanto que nós temos aí dezenas, não podemos dizer centenas, de acordos de comércio entre países e entre blocos. E o Mercosul, o Brasil, demorou para enxergar tudo isso, né? Para se adaptar a tudo isso. Então sempre fica aquela história, não, na hora H dá-se um jeito e não Uhum. acontece. Eu Aconteceu. acho que esse Aconteceu foi e temos que exatamente esse preparar, né? protecionismo, né? Foi Perdão? exatamente esse protecionismo, né? Esse Sim. paternalismo, né? Aquele pai que fica protegendo, né, seus Uhum. filhos, e aí o que acontece? O filho acaba não se desenvolvendo da maneira que deveria, Não né? se prepara, né? Não Então, se prepara. isso prejudicou também, né, o desenvolvimento. É Então, verdade. em muitas áreas, em muitos setores, a gente acompanhou a desindustrialização, né? Por exemplo, o nosso setor têxtil e vários outros setores que a gente, Brinquedos. sim, né, e brinquedos. Então, muita coisa que a gente acabou perdendo por não olhar, né, para essas possibilidades, né, dessas Tem concorrências. uma série de fatores, né, Sibeli, que aí não vai dar para entrar hoje aqui por causa do tempo, mas não é só a questão do empresário ficar aguardando o paternalismo. Mas as próprias políticas industriais e econômicas no país também não ajudaram muito, né? Das empresas também se desenvolverem, estarem mais aptas à concorrência internacional. Você tem uma série de fatores. O paternalismo é um deles, mas não é o único. Não é o único, Uhum. né? Existem empresas aí que querem investir, querem se modernizar, mas é difícil, né? A carga tributária é muito forte, a burocracia é muito Uhum. forte, a logística é muito precária, né? Uhum. Você tem uma Sim, série de fatores aí sim. que atrapalham esse desenvolvimento. Coisa que na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, países do Sudeste Asiático, a coisa é diferente. Além de serem povos historicamente mercadores, né, comerciantes, eles estão mais preparados, mais avançados do que esse lado de cá do mundo.
infelizmente. Sim, sim, sim. É verdade, né? Assim, né? O Maurício é um economista, então ele, além dele acompanhar todo o cenário internacional e os tratados e tudo que ele é especialista, ele também acompanha, né? Todas as mudanças do Brasil. Então, tudo isso que você está falando é muito importante, porque realmente para nós aqui é tudo muito recente, né? Então, é, a gente tem muito o que caminhar, né? Temos muita farinha para comer, como dizemos aqui no Brasil, né? E aí, pegando esse ponto para a gente ir encaminhando já para o final da nossa live, a gente ainda Não, tem já vai 10 acabar? Não eram minutinhos. 3 horas de live? Poderia ser, né? A gente tem que fazer um webinar de 3 horas, porque tem muito assunto para a Tem gente sim, tratar tem sim, aqui. tem sim. É, Bom, caminhando aí para o final, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como que nós podemos, né, prever aí os próximos meses, como que nós podemos é, auxiliar essas empresas a se prepararem, nós como Câmara de Comércio agora, então, além das nossas consultorias e tudo que nós fazemos, agora como Câmara de Comércio, como que nós podemos apoiar os nossos associados nesse cenário daqui para frente, que é para isso que a gente fundou essa Câmara de Comércio. Não, perfeito, Sibeli, ótimo ponto. A Câmara de Comércio está à disposição das empresas, tá? Podem nos procurar para se associarem. Nós daremos todo esse apoio para a empresa se internalizar, a empresa se especializar nesse desafio gigante que é o acordo com a União Europeia. E eu digo mais, o acordo com a União Europeia é o primeiro de uma série de acordos que o Mercosul vem buscando. Né? Depois de ficar estagnado por muitos anos com a União Europeia, recentemente aí foi firmado um acordo com Singapura, que é um outro desafio. Está na pauta acordo com o Canadá, está na pauta acordo com a Coreia do Sul e está na pauta acordo com o Japão também. Então, as empresas terão que se preparar. A Câmara de Comércio Mercosul, União Europeia, está aqui para ajudar as empresas, aos empreendedores que querem entrar ou já estão no mercado internacional e querem se aprimorar, tanto na questão legal, tanto na questão técnica, se preparar para poder exportar o seu produto de uma forma com maior capacidade de concorrência lá fora, como também preparar as indústrias e o seu negócio para os concorrentes que virão aqui para o Brasil. Né? Aquilo que nós estamos falando aqui desde o começo, o acordo é uma via de mão dupla. Né? Você vai ter também um europeu aqui, né? Você está com o teu negócio aqui, daqui a pouco você vê que você não vende mais o teu produto, e o teu cliente está com um produto europeu debaixo do braço. Então, a Câmara de Comércio estará aqui para dar essa orientação, para fazer um trabalho em conjunto de preparar as empresas para esse desafio enorme que, como eu falei agora há pouco, não será só com a União Europeia, nós teremos outros parceiros aí, outros concorrentes de tudo quanto é parte do mundo nos próximos anos. Né? Essa é o objetivo do Brasil, do Mercosul, de criar uma região, de criar um país mais tecnológico. Né? Nós temos aqui o desenvolvimento de tecnologia de ponta, produtos de ponta, fabricados em território nacional, porque esses acordos eles também acabam trazendo parcerias. Né? Você pode, de repente, criar uma parceria com um fabricante europeu, um fabricante japonês, quando tivermos um acordo com o Japão, e desenvolver o teu produto aqui, desenvolver uma tecnologia Uma aqui. E a transferência de Câmara, tecnologia. exatamente, e a Câmara de Comércio estará aqui para fazer todo esse trabalho de orientação, de auxílio e mentoria para o empreendedor brasileiro, para as empresas brasileiras. Perfeito. E além, né, de importadores e exportadores, a gente precisa lembrar também dos serviços, né? Então, muitos serviços que estão envolvidos com o comércio global, né? Serviços de transporte, serviços de consultoria, serviços de trading, serviços de expansão internacional, né? Então, os planos de expansão, os planos estratégicos, essas consultorias especializadas em buscar clientes fora do Brasil. Outras Também a questão governamentais. das missões, rodadas de negócios, sim, sim, sim. Se tiver mais algum serviço que eu esteja esquecendo.
Você tem aí a parte financeira, né? A parte de compras governamentais. Agora, isso no caso da União Europeia, isso ainda não está valendo. Isso é que essa parte do acordo foi bloqueado lá no Parlamento Europeu por uma avaliação. Então, quando a gente chama do acordo Seriam essas com... licitações internacionais, é isso? Exatamente, porque o acordo com a União Europeia, diferentemente dos outros acordos que nós sempre fizemos aqui na região, ele é um acordo que envolve 13, 14, 15 capítulos. Tem serviços, de uma forma geral, compras governamentais, investimentos, facilitação de comércio. Todos esses demais capítulos, eles ainda estão em suspenso por conta da cláusula que foi acionada no Parlamento Europeu. O único tema que está vigorando desde o 1º de maio é a troca de produtos, a desgravação tarifária. Agora, quando esse acordo estiver plenamente em funcionamento, que a gente imagina aí, o ano que vem, final do ano que vem, talvez início de 28, aí sim, aquilo que você falou. Aí as empresas, principalmente os prestadores de serviço, terão esse tempo para se preparar para fazer essa parceria com os europeus, de prestar serviço aqui e lá também, escritórios, né, de contabilidade, tributários, entendeu? Sim, E você sim, ter essas claro, claro. parcerias internacionais de poder prestar serviço lá e eles prestarem serviço aqui, tudo isso. E Ah, a Câmara incrível, estará aqui para incrível. apoiar os Sim, prestadores de serviço também. ótimo, maravilha. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa live, o que o pessoal pode esperar da nossa live do dia 19, às 14 horas. Inscrição pelo nosso Instagram, nossas redes sociais. Vai ser uma live fechada por Zoom, na qual as pessoas vão poder te perguntar, né, para você e para a Maria. A Maria também é uma especialista, ela é economista, mas ela é espanhola, então ela trabalhou na KPMG em Madrid e agora ela vive no Brasil, trabalha com missões internacionais e expansão internacional, estratégias de negócio. O que nós podemos esperar dessa live de vocês dois, que vai ser... Eu já estou super ansiosa para assistir. Olha, a gente vai explorar um pouquinho mais do que nós comentamos hoje aqui, né? Como você falou, são muitos temas, né? São muitas dúvidas, são muitos desafios, né? Então a gente convida aqui as pessoas que estiveram conosco hoje nessa live, nós convidamos para o webinar da semana que vem, dia 19, quarta-feira, que nós vamos dar mais detalhes, vamos explorar um pouco mais esse acordo com a União Europeia, quais as possibilidades, quais as oportunidades que as empresas terão, né, poderão buscar, e também teremos aqui um capítulo, se eu posso dizer assim, dos riscos, né, porque, infelizmente, como falei desde o início, o acordo é de duas mãos, teremos que nos preparar para enfrentar aqui a concorrência dos parceiros europeus e dos nossos parceiros vizinhos de muro aqui, né? Sim, sim, nossa, Porque eles também estão de olho naquele mercadão lá na União Europeia, né? Então a perfeito. gente vai explorar nesse webinar na semana que vem. Vamos dar mais algumas informações preciosas aqui para os nossos empresas que acompanharem essa webinar com a gente aqui na Câmara de Comércio e já também já motivando as empresas para se filiarem, se associarem aqui à Sim, Câmara de exato, Comércio para perfeito. podermos já prestar serviço para todos vocês. Perfeito. Muito obrigada, Maurício. A nossa conversa Obrigado. foi incrível. Eu ficaria mais 2 horas, pelo menos, falando sobre esses assuntos. Muito obrigada por responder as nossas perguntas. Foi um E até prazer, a Sibeli. próxima. Muito obrigada. Até a próxima, Sibeli. Grande abraço a todos aí. Um Até logo. abraço.